ele foi se desativando e a espiritualidade quis aproveitar o recurso, aquela alma que se entregava à obra da regeneração humana. E aconteceu um episódio que, se você me permite, eu vou contar, que foi um depoimento de Arnaldo Rocha, que eu acho um dos mais lindos episódios, marcantes, para a gente poder entender como o Chico abriu mão de si próprio nesta encarnação, como Chico Xavier. Em 1958, antes de sua mudança para Uberaba, que se daria em 59, Arnaldo hospedou-se na casa do Chico, como ele fazia anos atrás, durante muito tempo. E ele aproveitou a ausência da sua esposa Neuza, a segunda esposa, e ficou com o Chico. E dormiu no quarto. Ele sempre dormia no mesmo quarto que o Chico, sempre que ele se hospedava na casa do Chico. Porque tinha a cama do Chico no canto e a cama do André Luiz do outro lado, entre as paredes. Irmão do Chico. E o André já não estava em casa e o Arnaldo, então, usava muito a cama do André. Alta madrugada, o Arnaldo acorda com o Chico chorando um pranto convulsivo. E o Chico estava sentado na mesa, debruçado sobre o joelho, chorando convulsivamente. Ele pega um banquinho que existia no quarto, senta-se diante do Chico e diz que passa a mão no joelho do Chico e fica carinhando o Chico. Calma, calma. Se você quiser falar, fala, desabafa. Se você não quiser, não fala, mas calma. Diz Arnaldo que o Chico chorou mais ou menos meia hora, um pranto muito doloroso, até que ele se recompôs e pegou na mão do Arnaldo, olhou no olho do Arnaldo e falou assim: ô Naldinho, os espíritos das trevas, contrários à doutrina espírita cristã, eu já falei para eles há muitos anos que nesta encarnação eu dei o meu corpo para que a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo. E concluiu: e os meus amigos estão me cutelando. Era o pranto do Chico, em função das pressões. E quando a gente analisa, a gente faz um parênteses, amigos cutelando, o Arnaldo nos explica que Chico provocava um fascínio tal nas pessoas, que as pessoas passavam a não respeitá-lo mais. A sua individualidade, a sua intimidade, as suas necessidades, o seu estilo de ser, a sua humildade, a sua sinceridade, a sua honestidade. Passavam como tratores por cima, querendo, entre aspas, ajudar. Querendo fazer e privar o Chico de coisas que para ele eram importantes. E nesse sentido a gente pode até lembrar o caso daquela vizinha que deu veneno para o cachorro que estava doente e que ela achava que era um peso na vida do Chico. E aquilo foi uma dor tremenda para o Chico. E ele teve que se recompor por orientação de Emmanuel, que explicou para ele assim: você está atrapalhando em função da mágoa os nossos trabalhos na mediunidade, pela doutrina espírita. E o Chico perguntou a ele como que ele poderia então limpar aquela mágoa do coração com relação à companheira que havia matado o cachorrinho que ele tanto amava, achando que estava aliviando a vida dele. E o Emmanuel explicou: é preciso que você faça alguma coisa para ela que ela fique muito feliz. O Chico ficou sabendo do que era. Era uma máquina de costura. Ele não tinha dinheiro sequer para comer. Mas ele fez uma prestação a perder de vista, um sacrifício tremendo. Mandou entregar a máquina de costura na casa dela. Essa senhora ficou tão feliz, que ela veio num abraço de luz, de amor, de gratidão, abraçou o Chico. E o Chico conta que com esse abraço, o coração dele limpou. Então a gente nota que muitos amigos passaram por cima do Chico sem respeitar o seu critério. É aí que o Arnaldo entra dizendo que o Chico explicou muitas vezes para ele assim: meu filho, eu não vim aqui para tirar a ilusão da cabeça das pessoas. Elas querem acreditar nisso, elas querem fazer isso, faça, é direito delas. Eu não vim aqui para tirar a ilusão da cabeça das pessoas. Porque ele questionava muito: Chico, por que você não avisa a pessoa? Por que você não fala que ela está errada? E ele respondia assim. Então, Wagner, depois do 100º livro... ele foi desapropriado. Ele estava, vamos dizer assim, a produção seria ilimitada. Ilimitada. Né? Seria o tanto que fosse possível. Ele estava a serviço 24 horas por dia. Interessante. Ou aqui ou no além. E vamos explorar um pouco agora os romances ditados por Emmanuel, né? Que fatos interessantes você teria a nos relatar a respeito desse assunto? O Chico tem fases de produção. Nós temos
em 1932, a publicação do Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro estruturado por ele, com poesias de diversos autores portugueses e brasileiros. Mas nós teríamos, por exemplo, em 1939, a publicidade do livro Há 2000 anos. Com o livro Há 2000 anos, nós desvelaríamos o passado de todo um grupo de almas que estavam ali em torno do Chico, inclusive ele. Porque o livro Há 2000 anos retrata não somente a história de Emmanuel em Roma, na Roma Antiga, a época em que Jesus esteve aqui, e é um relato histórico, monumental, que através de pesquisas em todas as áreas do conhecimento humano, eles estão conseguindo, e é um projeto da Federação Espírita Brasileira, em favor do mundo inteiro, eles estão conseguindo demonstrar a beleza dos registros de Emmanuel. Por exemplo, a gente poderia citar aqui, que os escravos que eram vendidos em praça pública e que eram assinalados por giz, e que é um registro da época, que Emmanuel retrata e que só agora as nossas ciências que pesquisam o passado através das muitas vertentes descobriram que era uma prática comum e que era desconhecida da maioria das pessoas. Significava que eles não garantiam o comportamento do escravo. Era um fato que não tinha sido revelado ainda por historiadores. Paleontologia, né? Essas ciências todas que pesquisam o passado, que remontam à cultura do passado. Então isso é novo e o livro já revelava isso. E o Chico não tinha acesso a essas informações porque elas nem existiam. Então são dados como esses, né? Por exemplo, o livro Renúncia fala das escadarias de Notre Dame. Não existe mais. Mas nos anais que existem nas histórias da cidade de Paris, na França, que hoje estão sendo compulsadas pelos historiadores e pelos pesquisadores, explica que ela tinha essas escadarias na época em que o romance se deu, o livro Renúncia. Então são fatos que estão sendo trazidos à baila e que vão compor o acervo para mostrar a beleza desses romances. Por isso a gente está citando. Mas o Chico, ele foi reencontrando os amigos do passado e isso fomentou o estado psíquico. O Arnaldo conta que na medida em que apareciam os companheiros da retaguarda, a espiritualidade, especialmente Emmanuel, conseguia fecundar o psiquismo do médium, que tinha reminiscências espontâneas. Então o Chico voltava à retaguarda. Por exemplo, o Arnaldo nos contou há pouco tempo, quando descobriram a Hatshepsut, a múmia, né, de Hatshepsut, no Egito, é uma reencarnação de Chico. E o Chico contou para o Arnaldo e para os amigos como ela tinha desencarnado, o estado do organismo dela. E eles comprovaram com as pesquisas que fizeram agora na múmia. Então, os problemas de saúde que teve, como diabetes e outros problemas. Ele dizia, inclusive, do mau cheiro que ele sentia no corpo, no organismo. Então, são dados que estão sendo coletados para mostrar como que o Chico tinha essas gavetas do seu psiquismo abertas, que favoreciam para que os espíritos compusessem essas obras magistrais, retratando a história do cristianismo, particularmente. No caso do Há 2000 anos, ele foi qual personagem no livro? Ele foi a filha do senador, a Flávia Lentulus Cornélia, filha de Lívia e do Públio Lentulus. Então nós temos a preparação do Chico ali, porque não era comum, especialmente as mulheres, se darem muito à educação, ao conhecimento das letras, e o pai investiu